Meu nome é Laura, tenho 29 anos e trabalho como especialista de marketing em uma grande empresa em São Paulo. Eu nunca pensei que uma terça-feira comum mudaria minha vida para sempre. Em um momento, eu estava apresentando as projeções trimestrais para a equipe executiva. No momento seguinte, tudo ficou embaçado. Uma dor excruciante atravessou meu crânio antes que a escuridão me engolisse por completo. Acordei sozinha em uma cama de hospital, com o som dos bips das máquinas ao meu redor. Um médico se aproximou, prancheta na mão. Ligamos para seus contatos de emergência. Seus pais, ele disse. Eles disseram que viriam, mas... Ele parou sem jeito. Eles nunca apareceram. Se você já se sentiu abandonado pelas pessoas que deveriam te amar mais do que tudo, por favor, curta e se inscreva. Comente de onde você está assistindo e fique para uma história sobre o que família realmente significa. Crescendo em nossa casa de classe média, em um condomínio fechado perto de Salvador, parecíamos a família brasileira perfeita das fotos de cartão de Natal. Meu pai, Francisco, um arquiteto respeitado com seu próprio pequeno escritório, sempre usava ternos bem cortados e uma expressão séria. Minha mãe, Diana, era professora do 3º ano na escola primária local, amada por alunos e pais por sua paciência e criatividade. Minha irmã, Verônica, 3 anos mais velha, completava nosso retrato de família com suas notas perfeitas e aparência impecável. Por fora, tínhamos tudo. A casa de estilo colonial com um belo jardim, jantares em família todas as noites às 7 em ponto, férias de verão na Praia do Forte, mas por baixo daquele verniz polido havia uma realidade dolorosa com a qual eu lutava diariamente. Eu era a filha esquecida, vivendo para sempre à sombra de Verônica. Olhe o projeto da Feira de Ciências da sua irmã, meu pai dizia, mal olhando para o meu. Primeiro lugar de novo. Por que você não se esforça como a Verônica? Não que eu fosse uma aluna ruim. Mantive uma média alta durante todo o ensino médio, participei do Grêmio Estudantil e fui voluntária em um abrigo de animais local. Mas ao lado da média perfeita de Verônica, da presidência do Grêmio e da aprovação na USP, minhas conquistas eram praticamente invisíveis. A Laura só precisa se esforçar mais, minha mãe dizia aos professores durante as reuniões, mesmo comigo sentada ao lado dela. Nós sabemos que ela tem potencial. A irmã dela nunca teve esses problemas. As comparações constantes se tornaram a trilha sonora da minha infância. Quando eu trazia para casa uma nota 9,5, a pergunta era sempre, por que não era um 10? Como Verônica conseguiria? Quando ganhei o 2º lugar no concurso regional de arte, meus pais foram, mas passaram o tempo todo falando sobre como Verônica havia ganhado o 1º lugar 3 anos antes. Meu aniversário de 16 anos caiu no mesmo fim de semana do baile de gala da faculdade de Verônica. Meus pais dirigiram por horas para ajudá-la a se preparar, me deixando com um bolo comprado pronto e um bilhete apressado, prometendo que comemoraríamos no fim de semana seguinte. Nós nunca comemoramos. Quando minha formatura do ensino médio chegou, eu já tinha parado de esperar que meus pais aparecessem por mim. Eles vieram, é claro, com câmeras prontas e sorrindo orgulhosamente enquanto eu atravessava o palco. Mas o jantar de comemoração depois foi inteiramente focado no noivado recente de Verônica com Tiago, um estudante de medicina de uma família rica. Minha carta de aprovação para a ESPM em São Paulo mereceu apenas uma menção passageira. São Paulo é tão longe, minha mãe disse, franzindo a testa levemente. Verônica ficou bem mais perto de casa. É uma boa faculdade, meu pai admitiu, embora não seja exatamente a USP. Eu escolhi a ESPM especificamente porque era longe de Salvador, longe dos lembretes constantes de que eu nunca estaria à altura. São Paulo representava liberdade, uma chance de me definir em meus próprios termos, sem o peso da comparação me esmagando diariamente. Verônica se estabeleceu na vida de casada a apenas 20 minutos de nossos pais. Ela teve 2 filhos perfeitos em 3 anos, um menino e uma menina com cachos loiros iguais aos dela. Ela decorou sua casa de 5 quartos no mesmo estilo da nossa mãe, organizou jantares para os clientes do meu pai e documentou cada momento de felicidade doméstica nas redes sociais. Sua irmã tem uma família tão linda, minha mãe suspirava durante nossas ligações telefônicas cada vez menos frequentes. Quando você vai se assentar, Laura? Seu relógio biológico está correndo. Não importava que eu tivesse construído uma carreira de sucesso, feito amigos maravilhosos e criado uma vida da qual eu me orgulhava. Aos olhos da minha família, eu estava falhando nas únicas métricas que realmente importavam.
casamento, filhos e proximidade com eles. O último Natal que passei em casa, 2 anos atrás, cristalizou tudo. Meus pais haviam transformado meu quarto de infância em uma brinquedoteca para os filhos de Verônica, sem me avisar. Eu dormia em um sofá-cama no porão, enquanto Verônica e sua família ocupavam os quartos de hóspedes. Achamos que você não se importaria. Minha mãe explicou quando viu minha expressão magoada. Não é como se você viesse muito aqui, de qualquer maneira. Durante o jantar, Verônica dominou a conversa com histórias sobre as realizações de seus filhos e a recente promoção de seu marido. Quando tentei compartilhar notícias sobre minha própria promoção para estrategista de marketing sênior, meu pai olhou para o relógio e perguntou se alguém queria mais peru. Eu fui embora um dia antes, alegando uma emergência no trabalho. Ninguém questionou. Ninguém ligou para saber se eu havia chegado bem em São Paulo. 3 semanas depois, Verônica me marcou em uma foto de família tirada no dia seguinte à minha partida. A legenda família completa soou como se minha ausência não fosse apenas esperada, mas preferida. Foi quando finalmente aceitei a verdade. Eu nunca seria uma prioridade para eles. Eu poderia me esgotar tentando ganhar sua aprovação, sua atenção, seu amor, mas seria sempre uma batalha perdida. Então, parei de tentar. Nossa comunicação se resumiu a ligações obrigatórias em feriados e mensagens de texto ocasionais. Construí minha vida em São Paulo e tentei me convencer de que estava melhor sem o lembrete constante do meu status de segunda classe na família. Até o dia em que meu corpo me traiu e me deixou enfrentando meus piores medos: estar completamente sozinha quando mais precisava de alguém. 5 anos após me mudar para São Paulo, eu finalmente havia encontrado meu ritmo. Como estrategista de marketing digital no Grupo Horizonte Mídia, uma das principais agências da cidade, eu gerenciava campanhas para clientes multinacionais com orçamentos na casa dos milhões de reais. Meu apartamento na Vila Madalena não era enorme, mas era meu, decorado com obras de artistas locais e móveis que eu havia escolhido cuidadosamente. Eu tinha um pequeno círculo de amigos, a maioria do trabalho, e minha aula de cerâmica semanal, que me aceitavam exatamente como eu era. A distância da minha família me permitiu respirar, crescer e me tornar eu mesma, sem ser constantemente medida pela régua de Verônica. Nossa comunicação havia se estabelecido em um padrão previsível. Eu ligava em aniversários e feriados importantes, ouvia as novidades sobre a vida perfeita de Verônica e oferecia versões cuidadosamente editadas da minha. Eu enviava presentes no Natal e nos aniversários dos meus sobrinhos. Eles raramente confirmavam o recebimento. Eu dizia a mim mesma que isso era normal, saudável até. Muitos adultos mantinham contato mínimo com suas famílias. Se havia uma dor oca no meu peito quando via amigos se reencontrando alegremente com seus pais em aeroportos ou quando colegas saíam mais cedo do trabalho para ir a eventos de seus irmãos, eu a ignorava. Este era o preço da paz, de escapar da sensação constante de inadequação. O trabalho se tornou minha âncora, minha identidade, minha validação. Cada campanha bem-sucedida, cada elogio de cliente, cada promoção servia como prova de que eu era digna, capaz, valiosa. Eu me dedicava aos projetos, trabalhando regularmente 12 horas por dia e levando meu laptop para casa nos fins de semana. Meu chefe, Ricardo, elogiava minha dedicação enquanto a explorava simultaneamente. A Laura é nossa viciada em trabalho residente. Ele brincava nas reuniões. Sem marido ou filhos para correr para casa, então ela sempre pode pegar mais um projeto. Eu ria junto, fingindo que não doía. Melhor ser conhecida pela minha ética de trabalho do que pela minha situação familiar. As dores de cabeça começaram há cerca de 6 meses. Pequenas no início, facilmente descartadas com analgésicos comuns. Depois veio o cansaço que o café não curava, a tontura ocasional quando eu me levantava muito rápido, a noite passada, olhando para o teto, incapaz de dormir apesar da exaustão profunda. Você precisa de férias, minha amiga Olivia disse durante o almoço um dia, notando as olheiras sob meus olhos. Quando foi a última vez que você tirou mais do que um feriado prolongado? Eu não conseguia me lembrar. Sempre havia outro prazo, outro cliente, outra razão para adiar o cuidado comigo mesma.
A conta da Centauri Esportes deveria ser minha maior conquista. Uma empresa nacional de vestuário esportivo, buscando se reposicionar para um público mais jovem, havia me solicitado especificamente para liderar sua campanha. Ricardo havia insinuado que o sucesso poderia significar uma promoção para o nível de diretora, com um aumento salarial significativo e minha própria equipe. Esta é sua chance de realmente brilhar, ele me disse, largando uma pilha de materiais de pesquisa em minha mesa. A apresentação para a diretoria executiva deles é em 3 semanas. Preciso dos conceitos até sexta-feira. Eu me joguei no projeto, trabalhando 16 horas por dia, pulando refeições e ignorando as dores de cabeça cada vez mais severas, que agora exigiam medicação prescrita para controlar. Minha visão ocasionalmente ficava embaçada quando eu olhava para a tela do computador por muito tempo, mas eu atribuía isso ao cansaço visual e continuava. Na manhã da apresentação, acordei com a pior dor de cabeça de todas. Uma pressão de torno que tornava insuportável até a fraca luz da manhã. Dobrei minha medicação, tomei um banho escaldante na esperança de aliviar a tensão no meu pescoço e vesti minha roupa mais inspiradora de confiança. Um terno cinza carvão com uma blusa de seda que custou quase metade do meu aluguel mensal. Você está com uma aparência horrível. Olivia sussurrou quando cheguei ao escritório, a maquiagem cuidadosamente aplicada para esconder minha palidez. Ela havia entrado na empresa apenas 3 meses antes como redatora júnior e rapidamente se tornou a coisa mais próxima que eu tinha de uma amiga no trabalho. Você tem certeza de que está bem para fazer isso? Estou bem, insisti, arrumando meus materiais de apresentação. Só nervosa, esta conta é enorme. Os executivos da Centauri entraram em nossa sala de conferências exatamente às 10. Ricardo me apresentou com seu charme polido de sempre, e eu tomei meu lugar na cabeceira da mesa. Meus slides cuidadosamente preparados apareceram na tela atrás de mim, enquanto eu começava a delinear nossa estratégia para revitalizar a marca deles. 15 minutos depois, a sala começou a girar. Os rostos que me observavam se fundiram, suas feições derretendo como figuras de cera no calor. Agarrei a borda da mesa tentando me firmar. Como vocês podem ver pela análise demográfica, minha voz soou distante, como se outra pessoa estivesse falando. A dor na minha cabeça se intensificou, um atiçador branco e quente atrás do meu olho direito. Lembro-me de tentar alcançar meu copo de água. Lembro-me de alguém dizendo meu nome com um alarme crescente. Lembro-me da terrível sensação de minhas pernas cedendo, de cair para trás no nada. Então, escuridão. Fragmentos de consciência se seguiram. Vozes gritando. O teto se movendo acima de mim. O som de sirenes. Um paramédico fazendo perguntas que eu não conseguia responder. O rosto de Olivia, pálido de preocupação, pairando na beira da minha visão. A pressão está caindo. Comece um soro. Senhora, pode me dizer seu nome? Eu tentei responder, mas minha boca não cooperava. A dor estava em toda parte agora, esmagando meu crânio de dentro para fora. Então, a escuridão misericordiosa novamente. Quando recuperei a consciência totalmente, estava em uma cama de hospital. As luzes estavam fracas, mas eu podia distinguir os contornos dos equipamentos médicos ao meu redor. Uma linha de soro intravenoso entrava no meu braço e algo apitava firmemente por perto. Minha boca parecia estar cheia de algodão, e a dor na minha cabeça havia recuado para uma pulsação surda. Uma enfermeira notou que eu estava acordada e se aproximou. "Bem-vinda de volta", disse ela, verificando os monitores ao meu lado. "Você deu um belo susto em todo mundo. Vou avisar o médico que você está acordada." "O que aconteceu?" Minha voz era um sussurro rouco. "Você desmaiou no trabalho. Sua colega veio com você na ambulância. Ela teve que voltar para o escritório, mas disse que voltaria mais tarde. Ela ajustou algo no meu soro. A doutora vai explicar tudo. Tente descansar." A doutora chegou pouco depois, uma mulher na casa dos 40 anos, com olhos gentis e uma maneira direta. "Senhorita Silva, sou a doutora Almeida. Você está no Hospital Albert Einstein. Você desmaiou devido à desidratação e exaustão severas, mas estamos preocupados que possa haver causas subjacentes. Estamos fazendo alguns exames. Quando posso ir embora?" Perguntei, já pensando na apresentação da Centauri. "Eu tenho trabalho." "Isso não vai acontecer tão cedo", disse a doutora Almeida com firmeza.
Seu corpo está lhe dizendo algo importante e você precisa ouvir. Nós contatamos seus contatos de emergência, seus pais. Eles disseram que viriam, mas ainda não chegaram. Algo frio se instalou no meu estômago. Claro que eles não tinham vindo. Por que eu sequer os listei como contatos de emergência? Força do hábito, talvez, ou alguma esperança infantil persistente de que em uma crise real eles apareceriam por mim. Eles moram em Salvador, expliquei, como se a distância fosse a única razão para a ausência deles. É uma viagem longa. A expressão da doutora Almeida sugeriu que ela entendia mais do que eu estava dizendo. Bem, você não estará sozinha. Sua colega Olivia parece bastante preocupada e temos uma equipe excelente aqui. Enquanto ela explicava os exames que queriam fazer, os medicamentos que estavam me dando, os sintomas que estavam monitorando, eu me senti estranhamente desapegada. Parte de mim sempre se perguntou o que aconteceria se eu realmente precisasse da minha família. Agora, eu sabia. Nada aconteceria. Eles simplesmente não estariam lá. O quarto do hospital se tornou minha nova realidade. Um universo estéril de máquinas apitando, bandejas de comida sem graça e o rangido rítmico dos sapatos das enfermeiras no piso de linóleo. O tempo perdeu seu significado, medido agora em doses de medicação e trocas de turno, em vez de reuniões e prazos. Eu entrei e saí do sono naquele primeiro dia, a medicação deixando tudo nebuloso. Quando acordei mais claramente na manhã seguinte, Olivia estava sentada na cadeira de visitante ao lado da minha cama, rolando o feed do celular. Ela ergueu os olhos quando me mexi. "E aí, bela adormecida?", disse ela, deixando o celular de lado. "Como você está se sentindo?", como se tivesse sido atropelada por um caminhão, admiti, tentando me sentar. Minha cabeça girou com o movimento. "O que aconteceu com a reunião da Centauri?" Olivia revirou os olhos. "Sério? É com isso que você está preocupada? Você literalmente desmaiou e foi levada às pressas para o hospital." "Era uma apresentação importante", insisti, fracamente. "Ricardo a terminou. A propósito, eles ficaram preocupados com você. O pessoal da Centauri, quero dizer. Eles mandaram flores." Ela acenou para um arranjo modesto no parapeito da janela que eu não tinha notado. Ricardo, por outro lado, perguntou quando você voltaria, porque, e cito, "o cronograma da Centauri está muito apertado." "Parece o Ricardo", murmurei. "Eu trouxe algumas coisas para você." Olivia colocou uma sacola na minha cama. Pijamas, produtos de higiene, seu carregador de celular e aquele livro da sua mesa de cabeceira. "Espero que não se importe que eu usei a chave reserva que você me deu." O simples ato de bondade fez minha garganta apertar. Aqui estava Olivia, alguém que eu conhecia há apenas 3 meses, me trazendo itens de conforto e sentando ao meu lado. Enquanto isso, minha própria família, meus pais ligaram para o hospital? Perguntei, já sabendo a resposta. A hesitação de Olivia me disse tudo. "Não tenho certeza. As enfermeiras saberiam melhor do que eu." "Tudo bem", eu disse rapidamente. "Eles estão ocupados e Salvador é longe." "É um voo de 2 horas", disse Olivia com um tom afiado na voz. "Mas... Ei! Tenho certeza de que eles têm seus motivos." Nós duas sabíamos quais eram esses motivos, mas nenhuma de nós disse em voz alta. Em vez disso, Olivia me atualizou sobre as fofocas do escritório, até que uma enfermeira entrou para verificar meus sinais vitais. Mais tarde, naquela tarde, a doutora Almeida retornou com um neurologista, o Dr. Nogueira. Suas expressões sérias me causaram um arrepio. "Senhorita Silva, temos algumas preocupações sobre seus exames preliminares", começou a doutora Almeida. "Seus sintomas, combinados com algumas anormalidades em seu exame de sangue e imagens iniciais, sugerem que precisamos investigar mais a fundo." O Dr. Nogueira deu um passo à frente. "Gostaríamos de realizar uma ressonância magnética e alguns testes adicionais. Estamos vendo indicações de possível pressão dentro do seu crânio que poderia explicar suas dores de cabeça severas e o episódio de desmaio." "Pressão como o quê, exatamente?" Minha boca ficou seca. "Poderiam ser várias coisas", ele respondeu cuidadosamente. "Inflamação, acúmulo de fluido ou possivelmente uma massa de algum tipo. A ressonância magnética nos dará uma imagem mais clara." "Uma massa?" A palavra pairou no ar, pesada de implicação. Eles não estavam dizendo tumor, mas era o que queriam dizer. O medo subiu pela minha espinha, frio e insistente.
Entendo, consegui dizer. Quando isso vai acontecer? Agendamos a ressonância para amanhã de manhã, disse a Dr. Almeida. Enquanto isso, vamos começar uma medicação para reduzir qualquer inflamação e ajudar com a dor. Meus pais foram atualizados sobre isso? Perguntei. Não sei por que eu estava me torturando perguntando. A expressão da Dr. Almeida suavizou com simpatia. Ligamos para o número no seu arquivo novamente esta manhã. Seu pai atendeu e disse que estavam fazendo arranjos para vir, mas precisavam de um tempo. Fazendo arranjos para um voo de 2 horas, enquanto a filha deles poderia ter um tumor cerebral. A ferida da indiferença deles, sempre dolorosa, mas geralmente administrável, se abriu completamente. Depois que os médicos saíram, fiquei deitada no quarto escuro, totalmente sozinha com meu medo. O pensamento de enfrentar um diagnóstico sério, sem o apoio da família, fez com que as paredes do hospital parecessem se fechar ao meu redor. Considere ligar para eles eu mesma, mas o orgulho me impediu. Se eles não podiam se dar ao trabalho de ligar para o hospital para obter atualizações, por que eu deveria entrar em contato? A noite trouxe uma troca de turno, e com ela, uma enfermeira chamada Júlia, que se tornaria uma fonte inesperada de conforto nos dias seguintes. Nenhuma visita hoje à noite? Ela perguntou enquanto verificava meu soro. Meus pais moram em outro estado, eu disse. A desculpa soando vazia até para meus próprios ouvidos. Júlia assentiu, sem fazer julgamentos. Bem, você me tem até às 7 da manhã. Já aviso. Eu falo muito. Meus outros pacientes geralmente fingem estar dormindo para ter um pouco de paz. Sua conversa alegre enquanto trabalhava era estranhamente reconfortante. Ela me contou sobre seus 3 gatos, sua paixão por podcasts de crimes reais e a recente tentativa desastrosa de sua irmã de pintar o cabelo em casa. Histórias simples e normais da vida que me distraíram momentaneamente do medo que roía minhas entranhas. Muitos pacientes passam por procedimentos sérios sozinhos? Perguntei quando ela estava saindo. Júlia parou na porta. Mais do que você imagina. Família é complicado. Mas sabe de uma coisa? A equipe do hospital se torna uma ótima família substituta quando necessário. Nós cuidamos de você. Suas palavras ficaram comigo enquanto eu tentava dormir, competindo com as preocupações sobre a ressonância magnética e o que ela poderia revelar. Meu telefone permaneceu silencioso na mesa de cabeceira. Nenhuma ligação de Salvador. Nenhuma mensagem de texto preocupada, perguntando como eu estava me sentindo. Apenas notificações do trabalho, e-mails e redes sociais que eu não conseguia me obrigar a verificar. A ressonância magnética na manhã seguinte foi um pesadelo claustrofóbico de ruído mecânico e imobilidade. Fechei os olhos e tentei me concentrar na minha respiração, lutando contra o pânico enquanto a máquina batia e zumbia ao meu redor. Os técnicos foram gentis, explicando cada passo, mas nada poderia me preparar para a realidade de ser deslizada para aquele tubo estreito, enquanto estava aterrorizada com o que eles poderiam encontrar. Depois, trêmula e exausta, fui levada de volta ao meu quarto para esperar os resultados. Olivia havia mandado uma mensagem dizendo que me visitaria depois do trabalho. O turno de Júlia havia terminado, substituído por uma enfermeira mais reservada que verificava eficientemente meus sinais vitais sem conversar. As horas se arrastaram interminavelmente. Eu olhava para o meu telefone silencioso, desejando que ele tocasse com uma ligação dos meus pais. Eles sequer haviam comprado as passagens? Estavam preocupados? Ou Verônica havia agendado outro evento familiar que tinha prioridade? A amargura desses pensamentos me exauria, mas eu não conseguia impedi-los de circular. Anos de negligência emocional me condicionaram a esperar decepção. Mas alguma parte infantil de mim sempre acreditou que, em uma emergência real, eles apareceriam. Que, quando realmente importasse, eu importaria para eles. Na noite do meu 3º dia no hospital, ainda sem notícias da minha família, tive que aceitar a verdade. Nem mesmo uma hospitalização com uma condição potencialmente séria era suficiente para me tornar uma prioridade. A constatação foi devastadora e estranhamente libertadora. Se isso não podia fazê-lo se importar, nada poderia. E se nada poderia, talvez fosse finalmente hora de parar de ter esperança.
O tédio eventualmente superou minha relutância em checar as redes sociais. 3 dias em um quarto de hospital, com apenas a televisão diurna como companhia, levariam qualquer um a medidas desesperadas. Peguei meu telefone, dizendo a mim mesma que só verificaria os e-mails do trabalho, não as plataformas sociais onde eu poderia ver atualizações da família. Essa resolução durou aproximadamente 30 segundos antes que uma faixa de notificação chamasse minha atenção. Verônica Silva marcou você em uma publicação. Meu polegar pairou sobre ela. O instinto me avisava para não olhar, mas a curiosidade mórbida venceu. A foto carregou, brilhante e alegre na minha tela. Meus pais, Verônica, seu marido, Tiago e seus 2 filhos sorrindo, em frente à entrada do complexo Costa do Sauípe. Eles usavam camisetas personalizadas combinando, que diziam Dia de Diversão da Família Silva 2025. A data e hora mostravam que foi tirada ontem, 2 dias depois que eu desmaiei e fui hospitalizada. A legenda torceu a faca. Dia em família sem drama. Às vezes, menos é mais. Clima perfeito, companhia perfeita, dia perfeito. 53 curtidas, 27 comentários, todos variações de família linda e criando memórias que importam. Minha tia Suzana havia escrito o passeio perfeito da família Silva, com um emoji de coração. Eles estavam tendo um dia de diversão em família, enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital, esperando por resultados que poderiam mudar minha vida para sempre. Não apenas eles não vieram ficar comigo, eles estavam ativamente celebrando minha ausência. Sem o drama, só podia se referir a mim, o membro da família cuja exclusão aparentemente melhorava a experiência. Rolei pelas fotos adicionais. Meu pai carregando meu sobrinho nos ombros, minha mãe ajudando minha sobrinha com algodão doce, Verônica e Tiago se beijando em frente a um toboágua. Todos sorrindo, todos felizes, ninguém sentindo falta da filha e irmã que poderia estar seriamente doente. Meus olhos arderam com lágrimas não derramadas, mas me recusei a deixá-las cair. Em vez disso, fechei o aplicativo e coloquei meu telefone virado para baixo na bandeja. Eu não comentaria, eu não reagiria. Eu não lhes daria a satisfação de saber que eles me machucaram mais uma vez. Uma batida na porta interrompeu meus pensamentos sombrios. A doutora Almeida e o Dr. Nogueira entraram, carregando tablets e usando expressões cuidadosamente neutras que fizeram meu estômago se contrair de pavor. Senhorita Silva, começou o Dr. Nogueira, puxando uma cadeira para o lado da minha cama. Temos os resultados da sua ressonância magnética. Preparei-me, as mãos agarrando o fino cobertor do hospital. Apenas me diga diretamente, seja o que for. Encontramos uma massa no seu lobo frontal direito, disse ele, virando o tablet para me mostrar uma imagem do exame com uma área branca distinta destacada. Com base em suas características, acreditamos que seja um meningioma, um tipo de tumor que se forma nas membranas que cobrem o cérebro. Um tumor? A palavra que eu temia. Meus ouvidos começaram a zumbir e eu me forcei a focar na explicação contínua do Dr. Nogueira. A boa notícia é que os meningiomas são tipicamente benignos, ou seja, não cancerosos. No entanto, a localização e o tamanho do seu está causando uma pressão significativa, o que explica seus sintomas. Ele precisa ser removido cirurgicamente. Cirurgia, repeti, entorpecida. Cirurgia cerebral. A doutora Almeida deu um passo à frente. O procedimento acarreta riscos, como qualquer cirurgia, mas o Dr. Nogueira é um dos melhores neurocirurgiões do Sudeste. Dada a natureza progressiva de seus sintomas, recomendamos proceder relativamente em breve, dentro da próxima semana, se possível. Eles continuaram explicando o procedimento, o processo de recuperação, as taxas de sucesso, mas suas vozes pareciam vir de muito longe. Tudo o que eu conseguia pensar era que eu enfrentaria uma cirurgia cerebral completamente sozinha. Há alguém que possamos ligar para você? Perguntou a doutora Almeida gentilmente. Família ou amigos que poderiam estar aqui? A imagem da minha família rindo na costa do Sauípe brilhou em minha mente. Não, eu disse com firmeza. Não há ninguém que precise ser contatado. Depois que os médicos saíram, prometendo retornar no dia seguinte com mais detalhes sobre o agendamento da cirurgia, eu sentei em silêncio atordoado. Tumor cerebral, cirurgia, recuperação, todas palavras que não deveriam fazer parte da minha realidade.
Aos 29 anos, pessoas enfrentando crises de saúde graves deveriam estar cercadas por entes queridos, não deitadas sozinhas em um quarto de hospital enquanto sua família desfrutava de um resort. A injustiça daquilo quebrou algo dentro de mim, liberando uma torrente de lágrimas que eu vinha segurando por dias, por anos. Eu ainda estava chorando quando Júlia chegou para seu turno da noite. Ela olhou para mim e fechou a porta para a privacidade. Más notícias? Ela perguntou suavemente, me entregando uma caixa de lenços de papel. Eu assenti, incapaz de falar por entre os soluços. Quer falar sobre isso? Dizem que sou uma boa ouvinte quando não estou falando pelos cotovelos. Então, eu contei a ela sobre o diagnóstico, a cirurgia recomendada e, surpreendendo a mim mesma, sobre minha família, sobre a foto marcada e os anos de negligência emocional que a precederam, sobre enfrentar uma cirurgia cerebral sozinha, porque as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente não podiam se dar ao trabalho de aparecer. Júlia ouviu sem interrupção, ocasionalmente me entregando lenços novos. Quando finalmente fiquei em silêncio, emocionalmente exausta, ela se sentou na beira da minha cama. Posso te contar uma coisa? Ela perguntou. 10 anos atrás, fui diagnosticada com câncer de mama estágio 3 aos 32 anos. Meu marido de 8 anos decidiu que era demais para ele e se mudou 2 semanas depois. Meus pais já eram falecidos. Minha irmã morava no exterior. Eu passei por quimioterapia, radioterapia e reconstrução completamente sozinha. Como você conseguiu? Sussurrei. Um dia de cada vez. E eu não estava realmente sozinha. Ela sorriu levemente. Encontrei família em lugares inesperados. Meus vizinhos, meus colegas de trabalho, até outros pacientes. Às vezes, a família em que nascemos nos falha, mas a família que encontramos pelo caminho pode ser mais forte que o sangue. Não sei se sou tão corajosa, admiti. Ninguém sabe até precisar ser, respondeu Júlia. E escute, ter um sistema de apoio não te torna fraca, te torna humana. Sua colega Olivia parece se importar. Deixa ajudar. E temos grupos de apoio aqui no hospital para pacientes passando por situações semelhantes. Ainda não decidi se vou contar à minha família sobre o diagnóstico, eu disse. Parte de mim acha que eles deveriam saber, mas outra parte quer se proteger de mais decepção, Júlia completou por mim. Eu entendo, essa é a sua decisão e não há escolha errada, mas tome-a pelos motivos certos, não por orgulho ou despeito. Suas palavras ficaram comigo muito tempo depois que ela saiu para atender outros pacientes. Peguei meu telefone várias vezes para ligar para meus pais, mas sempre o colocava de volta na mesa. O que eu diria? Oi, eu tenho um tumor cerebral, mas não se preocupem em visitar, já que a Costa do Sauípe era claramente mais importante. No final, decidi não contar a eles. Não ainda, de qualquer maneira. Se eles não podiam se dar ao trabalho de ligar para o hospital para uma atualização, eles não mereciam saber. Eu superaria isso sozinha, com a ajuda de qualquer família encontrada que eu pudesse reunir. E talvez, apenas talvez, eu finalmente estaria livre da necessidade desesperada de aprovação que moldou toda a minha vida. O dia anterior à minha cirurgia agendada chegou com uma estranha sensação de calma. Após o choque e o medo iniciais, eu havia me estabelecido em uma espécie de aceitação resignada. Isso estava acontecendo, com ou sem apoio familiar, e eu precisava me concentrar em superar, em vez de remoer quem não estava lá. O Dr. Nogueira havia explicado o procedimento em detalhes. Eles fariam uma incisão no meu couro cabeludo, removeriam uma seção do crânio, extrairiam cuidadosamente o tumor da membrana que envolve meu cérebro, recolocariam o osso e fechariam a incisão. A cirurgia levaria aproximadamente 5 horas, seguida por pelo menos 3 dias na unidade de terapia intensiva e uma estadia mínima de 2 semanas no hospital depois. A recuperação de uma cirurgia cerebral é uma maratona, não uma corrida de curta distância, ele me disse. Você precisará de ajuda quando receber alta. Você tem alguém que possa ficar com você? Eu havia assentido vagamente, sem vontade de admitir que não tinha ideia de quem preencheria esse papel. Olivia chegou naquela manhã, tendo tirado um dia de folga para ficar comigo antes da cirurgia. Ela carregava uma pequena mala e um ar de alegria forçada. Eu trouxe entretenimento. Ela anunciou, tirando revistas, um jogo de xadrez portátil e seu tablet carregado com filmes. Pensei que poderíamos te distrair até eles te levarem.
Sua normalidade deliberada era exatamente o que eu precisava. Assistimos a uma comédia romântica, jogamos xadrez, que ela venceu com facilidade, e evitamos falar sobre o procedimento do dia seguinte até que um voluntário do hospital apareceu com a papelada pré-cirúrgica. Parente mais próximo? Perguntou o voluntário com a caneta sobre o formulário. Olivia e eu trocamos um olhar. Pode me colocar, disse Olivia com decisão, pegando a prancheta. Eu sou o contato de emergência dela agora. O simples ato de solidariedade fez meus olhos arderem. Você não precisa fazer isso. Obviamente, preciso, já que algumas pessoas não entendem o que obrigações familiares realmente significam. Ela murmurou, preenchendo suas informações. Além disso, alguém precisa regar suas plantas e alimentar seu fermento natural enquanto você está aqui. Júlia chegou para seu turno bem quando Olivia estava saindo. As duas trocaram apresentações e números de telefone para coordenar visitas durante minha recuperação. A facilidade com que assumiram a responsabilidade por mim, praticamente estranhas dias atrás, contrastava fortemente com a ausência da minha família real. Tenho algo para você? Disse Júlia, depois que Olivia saiu. Ela me entregou um pedaço de papel com vários nomes e números de quartos. Estes são pacientes que já passaram por cirurgias semelhantes ou também estão passando por tratamento sozinhos. Todos nesta lista disseram que aceitariam uma visita se você se sentir disposta. Ela encolheu os ombros. Às vezes, conversar com pessoas que entendem ajuda mais do que qualquer outra coisa, sem pressão, no entanto. Depois que Júlia foi para seus outros pacientes, eu olhei para a lista, considerando. Ficar sozinha com meus pensamentos não parecia atraente. Então, vesti o roupão que Olivia havia trazido e fui para o primeiro quarto da lista. Nas 2 horas seguintes, conheci 5 pessoas extraordinárias. Martin, um professor aposentado de 67 anos, que havia passado pela mesma cirurgia 3 semanas antes e estava se recuperando excelentemente. Sofia, uma mãe solteira de 35 anos, lutando contra um linfoma, cuja família morava na Colômbia. Dário, um estudante universitário cujos pais o renegaram quando ele se assumiu gay, agora enfrentando a leucemia com determinação feroz. Ruth, uma senhora idosa cujos filhos moravam em outro estado, se recuperando de um derrame. E Jackson, um pai divorciado de 40 anos com 3 filhos, que havia sobrevivido a um traumatismo craniano de um acidente de carro. Cada conversa me deixou sentindo menos sozinha, menos singularmente abandonada. Suas histórias de resiliência, de encontrar força quando parecia impossível, me envolveram como um escudo protetor. Quando voltei para o meu quarto, exausta, mas mais calma, eu me senti parte de algo maior do que eu mesma, uma comunidade de sobreviventes. Eu dormi surpreendentemente bem naquela noite e acordei pronta para enfrentar o que estava por vir. Os preparativos pré-cirúrgicos passaram em um borrão de formulários, verificações de sinais vitais e instruções de última hora. Olivia chegou pouco antes de virem me levar para a sala de cirurgia, apertando minha mão e prometendo estar lá quando eu acordasse. Você consegue, ela sussurrou. E você me tem. Isso é suficiente. O anestesista me pediu para contar de trás para frente a partir de 10. Cheguei aos 7 antes que a escuridão me levasse. Acordar após uma cirurgia cerebral não é nada como nos filmes. Não houve um momento dramático de consciência, apenas um surgimento gradual e desorientador em um mundo de dor e confusão. Vozes flutuavam ao meu redor, mãos me tocavam, máquinas apitavam, mas tudo parecia desconectado, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. O tempo perdeu todo o significado. Eu entrava e saía, captando fragmentos de conversas entre enfermeiras e médicos. Estável, responsiva, bons sinais. As palavras se registravam sem contexto, escapando antes que eu pudesse compreendê-las totalmente. Quando finalmente emergi mais completamente, o primeiro rosto que vi foi o de Olivia, cansado, mas sorridente, ao lado da minha cama na UTI. Ei, ela disse suavemente. A cirurgia foi ótima. O tumor se foi. Você vai ficar bem. Tentei falar, mas minha garganta estava muito seca. Ela ofereceu um pequeno pedaço de gelo de um copo ao lado da cama. Júlia está aqui também, acrescentou Olivia. Ela passou aqui no intervalo dela e Martin, do outro lado do corredor, mandou flores. Você tem um fã-clube se formando.
Uma enfermeira apareceu, verificando monitores e ajustando algo acima da minha cabeça. O Dr. Nogueira passará em breve para lhe dar a atualização completa, mas tudo correu de acordo com o plano. Como está seu nível de dor em uma escala de 1 a 10? A pulsação na minha cabeça era intensa, mas de alguma forma distante. 6, consegui dizer. Vamos lhe dar algo para isso, ela prometeu, fazendo uma anotação no meu prontuário. Os 3 dias seguintes na UTI passaram em uma névoa de analgésicos, breves períodos de clareza e a presença constante da equipe médica. Olivia me visitava diariamente, trazendo novidades do trabalho e pequenos gestos de encorajamento. Júlia passava em cada turno, às vezes apenas por alguns minutos, às vezes por mais tempo quando sua carga de pacientes permitia. No 4º dia, fui transferida para um quarto normal, minha cabeça envolta em bandagens, meu corpo fraco, mas minha mente cada vez mais clara. O Dr. Nogueira me visitou com boas notícias. O tumor havia sido completamente removido, foi confirmado como benigno e meu prognóstico era excelente. Você precisará de fisioterapia e terapia ocupacional, explicou ele, e vamos monitorá-la de perto no próximo ano, mas espero que você se recupere completamente. Naquela noite, enquanto eu comia lentamente a primeira refeição de verdade que me foi permitida desde a cirurgia, meu telefone, que havia sido amplamente ignorado na mesa de cabeceira, começou a vibrar repetidamente. Notificações de mensagens de texto e alertas de chamadas perdidas encheram a tela em uma súbita avalanche de atividade. 17 chamadas perdidas de pai, 22 chamadas perdidas de mãe, 26 chamadas perdidas de Verônica e uma mensagem de texto do meu pai: nós precisamos de você, atenda imediatamente. Eu olhei para a tela, incrédula. Depois de quase uma semana de silêncio completo, enquanto eu enfrentava um tumor cerebral e uma cirurgia sozinha, de repente minha família estava tentando desesperadamente entrar em contato comigo. Não para saber como eu estava, não para se desculpar por sua ausência, mas porque eles precisavam de mim. Com as mãos trêmulas, abri a mensagem de texto do meu pai para encontrar uma segunda logo abaixo. Seu avô está no hospital, derrame. Os médicos dizem que ele pode não sobreviver. Ele está perguntando por você. Nos ligue. Meu avô. A única pessoa na minha família estendida que sempre me viu, sempre me fez sentir valorizada, que me ensinou a pescar e a jogar xadrez e a apreciar música clássica quando eu era jovem, que me enviava cartões de aniversário com notas pessoais mesmo depois de eu me mudar para São Paulo, que me ligava todo mês só para conversar. E ele estava morrendo, perguntando por mim enquanto eu mesma estava deitada em uma cama de hospital, me recuperando de uma cirurgia cerebral sobre a qual minha família nem sabia. Sem pensar 2 vezes, apertei o botão de chamada ao lado da minha cama. Quando uma enfermeira apareceu, pedi por Júlia. Este era um momento que eu não conseguiria enfrentar sozinha. Júlia chegou em minutos, sua expressão mudando de profissional de rotina para preocupação quando viu meu rosto. O que há de errado? Está com dor? Eu, sem palavras, entreguei-lhe meu telefone, a enxurrada de mensagens e o texto do meu pai exibidos na tela. Ah! Disse ela depois de ler. Emergências familiares têm um timing interessante, não é? Meu avô, eu disse, minha voz falhando. Ele é o único que sempre... E agora ele está morrendo e eu estou aqui e eles nem sabem por que eu não atendi as ligações deles. Júlia sentou-se na beira da minha cama. O que você quer fazer? Era uma pergunta tão simples, mas cortou o emaranhado de emoções que nublava meu julgamento. O que eu queria fazer, não o que eu deveria fazer ou o que era esperado, mas o que eu, Laura, realmente queria. Fechei os olhos. Memórias do meu avô inundaram minha mente. Vovô Heitor me levando aos 8 anos para pescar ao amanhecer, apenas nós 2, enquanto o resto da família dormia, me ensinando a colocar a isca no anzol e a limpar o peixe, me dizendo que eu era corajosa e capaz quando meus pais só viam o que eu não conseguia fazer. Vovô Heitor comparecendo à minha exposição de arte do ensino médio quando meus pais tinham um conflito com o torneio de debates de Verônica, ficando orgulhosamente ao lado das minhas pinturas e se apresentando a todos como o avô da Laura. Sim, a artista talentosa. Vovô Heitor me ligando após cada feriado importante que passei sozinha em São Paulo, não para me fazer sentir culpada por estar ausente, mas para me dizer que sentia minha falta e entendia porque eu precisava de distância. Eu preciso vê-lo, eu disse finalmente.
Mas não sei se consigo, fisicamente. Quero dizer, eu acabei de fazer uma cirurgia no cérebro. Deixe-me chamar o Dr. Nogueira, disse Júlia. Esta é uma questão médica, primeiro. Emocional, em segundo. Dr. Nogueira foi direto quando consultado. Viajar não é aconselhável por pelo menos 2 semanas após a craniotomia. As mudanças de pressão durante uma viagem de avião podem causar complicações, e você ainda corre risco de convulsões, sangramento e infecção. Onde está seu avô? Salvador? Eu disse, meu coração afundando. Isso é definitivamente um não para viagens aéreas. Ele confirmou. Até mesmo uma viagem de carro de duração significativa seria desaconselhável. Você precisa de descanso, um ambiente controlado e acesso imediato a cuidados médicos se surgirem complicações. Então eu não posso ir. Sussurrei, lágrimas brotando. Eu não posso me despedir. Você não pode viajar? Ele corrigiu gentilmente. Mas existem outras opções, chamadas de vídeo, por exemplo. Olivia, que havia chegado durante essa conversa, se manifestou. Primeiro, você precisa ligar de volta para sua família. Eles nem sabem por que você não tem atendido. Ela estava certa, é claro. Com Júlia e Olivia me flanqueando como sentinelas protetoras, disquei o número do meu pai. Ele atendeu no primeiro toque. Laura, onde você esteve? Estamos tentando falar com você há dias. Sem olá? Sem como você está? Apenas acusação imediata. Eu estive no hospital, pai. Eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Uma pausa. O quê? Por quê? Você está bem? Não muito. A simplicidade da resposta pareceu pairar no ar. Eu desmaiei no trabalho na semana passada. Tumor cerebral. Fiz uma cirurgia há 4 dias. O silêncio se estendeu pela linha, tão longo que pensei que a ligação pudesse ter caído. Finalmente, a voz do meu pai voltou, estranhamente subjugada. Você está falando sério? Por que você não nos contou? O absurdo da pergunta me fez rir, um som curto e áspero, que puxou dolorosamente minha incisão. O hospital ligou para vocês várias vezes. Vocês disseram que estavam vindo, mas nunca vieram. Foram para a costa do Sauípe em vez disso. Outra longa pausa. Nós não pensamos que era tão sério. A enfermeira apenas disse que você estava desidratada e exausta. E vocês não pensaram em verificar de novo? Ligar para o hospital para atualizações? Ligar para mim diretamente? Cada pergunta apertava meu aperto no telefone. Eu acordei sozinha, em uma cama de hospital, pai. Fui diagnosticada com um tumor cerebral sozinha. Fui para uma cirurgia cerebral sozinha. Laura, Ele parecia sem palavras, algo que eu nunca tinha testemunhado antes. Nós deveríamos ter verificado. Me desculpe. O pedido de desculpas, provavelmente o primeiro que eu já havia recebido dele, deveria ter parecido monumental. Em vez disso, soou oco, muito pouco, muito tarde. Vovô reitor, eu disse, mudando de assunto. Como ele está? Meu pai suspirou pesadamente. Não está bem. Um grande derrame há 3 dias. Ele está consciente, mas fraco. Os médicos não estão otimistas. Eu não posso viajar, eu disse. Ordens médicas, mas eu quero falar com ele. Você pode organizar uma chamada de vídeo? Claro, vou te mandar uma mensagem quando estivermos no quarto dele. Uma hesitação. Sua mãe e sua irmã estão aqui. Elas querem falar com você. Agora não, eu disse com firmeza. Estou cansada. Cirurgia cerebral faz isso com uma pessoa. Apenas organize a chamada com o vovô. Depois de desligar, afundei nos travesseiros, emocionalmente esgotada. Olivia apertou minha mão. Você foi ótima, disse ela. Muito calma, limites muito claros. Ele pediu desculpas, eu disse, ainda processando o evento sem precedentes. Acho que posso tê-lo chocado. Bom, disse Júlia com firmeza. Às vezes as pessoas precisam de um choque de realidade. 3 horas depois, meu telefone tocou com uma chamada de vídeo. Respirando fundo, atendi para ver o quarto de hospital do meu avô. Meu pai estava ajustando o ângulo do telefone, minha mãe e Verônica visíveis ao fundo, ambas parecendo desconfortáveis. Vovô, chamei suavemente. É a Laura. A câmera se moveu para mostrar o rosto do meu avô, mais magro e mais cinzento do que eu lembrava, mas seus olhos se iluminaram ao me ver. Laurinha, ele disse, usando seu antigo apelido para mim. Sua voz estava arrastada, mas inteligível. Aí está você.
Tentei inclinar meu telefone para que minha cabeça enfaixada não ficasse visível, mas seus olhos aguçados não perderam nada. O que aconteceu com você? Ele perguntou, a preocupação evidente, mesmo através de seu estado enfraquecido. Apenas uma pequena cirurgia, eu disse, tentando parecer casual. Nada para se preocupar. Mentirosa, ele disse com um fantasma de seu antigo sorriso zombeteiro. Seu pai me contou. Tumor cerebral, minha menina corajosa. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mesmo agora, doente e morrendo, ele estava mais preocupado comigo do que consigo mesmo. Eu estou bem, vovô. Os médicos dizem que vou me recuperar completamente. Bom, isso é bom. Seus olhos se fecharam brevemente. Depois se abriram com esforço. Me escute, Laurinha. A casa do lago é sua. Pisquei confusa. O quê? Meu chalé no recanto do Lago Azul. Estou deixando para você. Os papéis já estão assinados. Suas palavras estavam se tornando mais arrastadas. Sempre foi seu lugar especial. Lembra? Eu lembrava. O pequeno chalé no recanto do Lago Azul, onde passei verões na infância, pescando com o vovô Heitor nas manhãs cedo, lendo na varanda telada durante as tempestades da tarde, adormecendo ao som dos pássaros noturnos. Era meu lugar favorito no mundo, um santuário onde eu sempre me senti verdadeiramente em paz. Vovô, você não precisa. Já está feito, ele interrompeu. Você vai cuidar dele. Não, você vai. Seu olhar se intensificou. Mais uma coisa, Laurinha. Pare de fugir. O que você quer dizer? Deles, disse ele, olhando para onde meus pais deviam estar, fora do enquadramento. Fale com eles. Faça com que te ouçam. Depois decida. Fugir só mantém a ferida aberta. Suas palavras me atingiram com a força da verdade. Eu estava fugindo da minha família há anos, me distanciando física e emocionalmente, mas nunca confrontando verdadeiramente a dor que eles causaram. Nunca exigindo ser vista, ser ouvida, ser valorizada. Eu havia aceitado meu papel como a filha esquecida e fugido, em vez de lutar pelo reconhecimento que eu merecia. Eu vou, prometi, na próxima vez que os vir. Não há tempo como o presente, ele disse com um toque de sua antiga teimosia. Estou cansado, você fala com eles. Seus olhos se fecharam novamente. Te amo, Laurinha. Sempre amei. Eu também te amo, vovô, sussurrei. Mas ele já estava adormecendo, o derrame tendo minado sua energia limitada. O rosto do meu pai apareceu na tela. Ele precisa descansar, disse ele. Os médicos dizem. Ele parou, seu olhar finalmente focando na minha aparência. Meu Deus, Laura, sua cabeça. Cirurgia cerebral, lembrei-o secamente. Lembra? Ele parecia sem palavras novamente. Uma experiência nova e desconcertante para um homem que sempre sabia exatamente o que dizer. Nós deveríamos ter estado aí. Sim, concordei. Vocês deveriam. Minha mãe apareceu ao lado dele, a mão voando para a boca quando me viu. Laura, seu cabelo lindo. De todas as coisas para focar, não minha saúde, não meu medo, não minha solidão durante uma provação de risco de vida. Meu cabelo. Ele vai crescer de novo, eu disse friamente, ao contrário da confiança da sua filha em vocês. Verônica se enfiou no enquadramento, suas feições perfeitas arranjadas em uma expressão simpática que não alcançava seus olhos. Laura, se soubéssemos que era sério, é claro que teríamos ido. Vocês teriam? Desafiei. Porque o hospital ligou e disse que eu tinha desmaiado e estava hospitalizada. Isso deveria ter sido suficiente para qualquer família normal pelo menos ligar e verificar como eu estava. Em vez disso, você me marcou no seu dia em família sem drama, enquanto eu esperava para saber se tinha câncer. Verônica teve a decência de corar. Aquilo não foi... Eu não quis dizer. Sim, você quis. Eu disse com certeza. Você sempre foi mais feliz quando eu não estava por perto para complicar sua narrativa de família perfeita. Bem, parabéns. Você conseguiu o que queria. Eu enfrentei o momento mais assustador da minha vida completamente sozinha, porque minha família não pôde se dar ao trabalho de pegar um telefone. Meu pai pigarreou. Laura, nós cometemos um erro terrível, mas somos sua família, nós te amamos. Vocês amam? Perguntei simplesmente. Porque amor significa aparecer, significa se importar, significa fazer de alguém uma prioridade. Não consigo me lembrar da última vez que algum de vocês fez isso por mim. Isso não é justo, protestou minha mãe. Nós sempre te apoiamos.
Quando? Exigi. Quando vocês me colocaram em primeiro lugar? Quando me escolheram em vez de Verônica? Quando reconheceram minhas realizações sem compará-las às dela? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Vou desligar agora, eu disse. Estou cansada e preciso descansar. Diga ao vovô que ligarei amanhã. E não se preocupem em vir para São Paulo. Eu tenho pessoas cuidando de mim. Família de verdade. Encerrei a chamada antes que eles pudessem responder, depois desliguei meu telefone completamente. Eu havia cumprido minha promessa ao vovô reitor. Eu havia falado minha verdade e, pela primeira vez na minha vida, me senti livre da necessidade desesperada de sua aprovação. Olivia, que havia saído durante a chamada para me dar privacidade, retornou com um copo de gelo. Como foi? Exatamente como precisava ser, respondi. Estou pronta para focar na cura agora. 2 semanas após minha cirurgia, contra a forte recomendação do Dr. Nogueira, mas com sua aprovação relutante, embarquei em um voo para Salvador. A condição do meu avô havia se estabilizado um pouco, embora o prognóstico permanecesse ruim. Eu estava determinada a vê-lo uma última vez, a agradecê-lo pessoalmente por ser o único membro da família que sempre viu meu valor. Olivia insistiu em me acompanhar, tirando mais dias de férias para servir como o que ela chamou de minha guarda-costas médica. Júlia havia fornecido instruções detalhadas para gerenciar minha medicação, reconhecer sinais de alerta e lidar com possíveis complicações durante a viagem. Meus colegas de trabalho organizaram um serviço de entrega de refeições para quando eu voltasse a São Paulo, e Martin, do hospital, ofereceu sua casa de campo à beira do lago para o meu período de recuperação, assim que eu fosse liberada para viagens mais longas. A manifestação de apoio de praticamente estranhos contrastava fortemente com as tentativas tardias e desajeitadas de reconciliação da minha família. Meu pai ligava diariamente desde nosso confronto, suas conversas rígidas e formais, perguntando sobre minha saúde, mas nunca abordando as questões mais profundas entre nós. Minha mãe mandou flores para o meu quarto de hospital com um cartão assinado com amor, mamãe e papai, mas sem mensagem pessoal. Verônica removeu a postagem Família Sem Drama das redes sociais e a substituiu por uma mensagem genérica de Pensando em Você, me marcando. Nada disso parecia genuíno. Nada disso reconhecia os anos de negligência emocional que culminaram em eu enfrentar uma cirurgia cerebral sozinha. Mas eu não estava indo para Salvador por eles. Eu estava indo pelo vovô Heitor. A viagem de avião foi exaustiva. Cada solavanco e vibração enviava dor através do meu crânio ainda em cicatrização. Quando chegamos ao aeroporto de Salvador, eu estava pálida e tremendo, apoiando-me pesadamente em Olivia. Vamos pegar um quarto de hotel primeiro, ela insistiu. Você precisa descansar antes de enfrentá-los. Eu não discuti. O voo de 2 horas e meia havia drenado a pouca energia que eu havia acumulado durante minha estadia no hospital. Fizemos check-in em um hotel perto do Hospital Aliança, onde meu avô estava sendo tratado, e eu desabei na cama, adormecendo quase que instantaneamente. Na manhã seguinte, sentindo-me um pouco recuperada, pegamos um táxi para o hospital. Eu deliberadamente não informei minha família da minha chegada, querendo ver meu avô sem a presença deles, se possível. A sorte estava comigo. Quando chegamos ao seu quarto, estava vazio de visitantes, embora a coleção de casacos e copos de café sugerisse que meus pais e irmã tinham acabado de sair, provavelmente para o café da manhã na lanchonete. Vovô Reitor estava acordado, olhando pela janela para o horizonte de Salvador. Ele se virou quando entrei, seu rosto se iluminando de surpresa e alegria. Laurinha! Ele disse, sua fala ainda arrastada, mas mais forte do que durante nossa chamada de vídeo. Você veio? Claro que vim, eu disse, movendo-me para sua cabeceira e inclinando-me cuidadosamente para beijar sua bochecha. Nenhum furacão poderia me impedir. Seu olhar avaliou minha aparência. A incisão em cicatrização parcialmente visível sob meu gorro de malha solto. A perda de peso da minha internação. A palidez persistente. Você não deveria ter viajado, tão cedo após a cirurgia. O sujo falando do mal lavado, brinquei gentilmente, gesticulando para sua própria cama de hospital.
Além disso, eu tinha que te agradecer pessoalmente pela Casa do Lago. Mas, mais importante, por sempre ser a única pessoa nesta família que realmente me viu. Ele pegou minha mão, seu aperto mais frágil do que eu lembrava, mas ainda quente e reconfortante. Sempre tive orgulho de você, Laurinha. Sua força, sua independência, seu coração. Pisquei para afastar as lágrimas. Aprendi com você. Você falou com eles? Ele perguntou. Seus pais, Verônica. Eu disse a eles como me sentia. Confirmei. Mas não acho que eles realmente me ouviram. Ou, se ouviram, não sabem como consertar. Talvez algumas coisas não possam ser consertadas. Ele balançou a cabeça levemente. Família é complicado. As pessoas cometem erros, grandes. Não significa que não te amem. Amor deveria ser mais do que uma obrigação, eu disse. Mais do que uma palavra. Deveria, ele concordou. Mas às vezes as pessoas não sabem como demonstrar, certo? Não significa que não esteja lá. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu e meus pais e Verônica entraram, carregando copos de café e sacos de papel da lanchonete. Eles congelaram ao me ver sentada ao lado da cama do vovô reitor. Laura, minha mãe ofegou. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar viajando. Olá para você também, mãe, eu disse secamente. Estou bem, obrigada por perguntar. Meu pai se recuperou primeiro, pousando o café e se aproximando com cautela, como se eu pudesse fugir. Não sabíamos que você estava vindo. Você deveria ter nos avisado. Teríamos te buscado no aeroporto. Eu me virei, eu disse, gesticulando para Olivia, que estava quieta no canto. Esta é minha amiga Olivia. Ela tem cuidado de mim desde a cirurgia. Um silêncio desconfortável se instalou enquanto o subtexto de minhas palavras era registrado. Desde a cirurgia para a qual vocês não estavam lá. Verônica quebrou a tensão, avançando com um brilho forçado. Você está com uma boa aparência, quer dizer, considerando... Bem, você sabe. Cirurgia cerebral. Completei. Você pode dizer, Verônica, não é contagioso. Meu avô riu fracamente. Ainda tem essa língua afiada. Bom, você vai precisar dela. Ele olhou significativamente para minha família. Todos vocês, sentem-se. Hora de algumas verdades. Ninguém discutia com o vovô reitor, nem mesmo agora. Meus pais se empoleiraram desajeitadamente nas cadeiras de vinil para visitantes, enquanto Verônica se apoiava no parapeito da janela. Olivia saiu discretamente, murmurando algo sobre encontrar café. Estou observando este drama familiar por anos demais, começou meu avô, sua voz ganhando força a cada palavra. Manti minha boca fechada porque não era meu lugar interferir, mas estou morrendo, então para o inferno com a polidez. Pai, você não está morrendo, protestou fracamente meu pai. Cale a boca, Francisco, retrucou o vovô reitor. Tenho 83 anos e um derrame massivo. Estou morrendo. A questão é se esta família morre comigo. Ele fixou meu pai com um olhar severo. Você e a Diana falharam com a Laura. Não uma vez, mas repetidamente, por anos. Meu pai abriu a boca para objetar, mas o vovô Heitor ergueu uma mão trêmula. Deixe-me terminar. Vocês deram tudo a Verônica. Atenção, elogios, prioridade. Não deixaram nada para sua filha mais nova, exceto padrões impossíveis e comparação constante. O rosto da minha mãe corou. Isso não é verdade. Amamos nossas duas filhas igualmente. Amor não é igual se não for equitativo, contrapôs meu avô. Vocês nunca viram a Laura por si mesma. Só viam como ela se comparava à irmã. A tornaram invisível em sua própria família. Lágrimas brotaram em meus olhos ao ouvir alguém finalmente articular o que eu senti minha vida inteira. Invisível. Não vista. Uma decepção perpétua por comparação. E você? Vovô reitor se virou para Verônica. Aceitou, gostou. O tratamento especial, a filha de ouro. Nunca defendeu sua irmã. Nunca dividiu os holofotes. A compostura perfeita de Verônica se quebrou. Isso não é justo. Não é minha culpa se a Laura sempre se sentiu ofuscada. Não posso evitar ter sucesso. Não, eu disse baixinho. Mas você poderia ter evitado jogar isso na minha cara, me marcando em suas fotos de família perfeita enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital. Isso foi uma escolha, Verônica. Eu não sabia que você estava passando por uma cirurgia. Ela protestou. Você sabia que eu estava hospitalizada, contrapus.
O hospital ligou e, em vez de pegar o telefone para ver como eu estava, você levou nossos pais para a costa do Sauípe e postou sobre como o tempo em família é muito melhor sem o meu drama. Verônica, pelo menos, teve a decência de parecer envergonhada. Eu não deveria ter postado aquilo. Foi impensado. Foi cruel, corrigi. Mas não foi novo, foi apenas o mais recente em uma vida inteira de momentos em que esta família deixou claro que eu era, na melhor das hipóteses, uma reflexão tardia e, na pior, um inconveniente. Meu pai se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro no pequeno quarto. Isso não é justo. Cometemos um erro. Deveríamos ter verificado você no hospital. Sim, mas agir como se tivéssemos sido pais terríveis a vida inteira. Sente-se, Francisco, ordenou o vovô reitor. E escute, pela primeira vez na sua vida. Meu pai se acomodou em sua cadeira, parecendo rebelde. Laura, disse meu avô gentilmente. Sua vez, diga o que precisa ser dito. Tudo. Respirei fundo, reunindo a coragem que ele tão claramente acreditava que eu possuía. Passei minha infância inteira tentando ser vista por vocês. Comecei olhando diretamente para meus pais, tentando ganhar a atenção e a aprovação que vocês davam a Verônica tão livremente. Eu trazia para casa boas notas, ganhava prêmios, fazia tudo certo e nunca era suficiente. Nunca tão bom quanto Verônica. Nós tínhamos orgulho de você, insistiu minha mãe. Tinham? Porque vocês nunca disseram, não sem adicionar, mas a Verônica fez melhor ou se ao menos você se esforçasse um pouco mais. As palavras jorraram agora, anos de mágoa suprimida encontrando voz. Vocês sabem por que me mudei para São Paulo? Não pelo trabalho. Para escapar. Para descobrir quem eu poderia ser sem ser constantemente medida contra a Verônica e considerada insuficiente. Nós nunca quisemos fazer você se sentir assim, disse meu pai, sua voz mais baixa agora. A intenção não muda o impacto, respondi. E o impacto foi que eu enfrentei uma cirurgia cerebral completamente sozinha porque não acreditava que minha própria família se importava o suficiente para estar lá. Isso não é pouca coisa, pai. É o resultado de anos me sentindo sem importância para as pessoas que deveriam me valorizar mais. O silêncio caiu após minhas palavras, pesado com emoções não ditas. Meu avô pegou minha mão novamente, apertando-a encorajadoramente. E agora? Verônica finalmente perguntou. Onde isso nos deixa? Isso depende, eu disse. Não preciso de grandes gestos ou desculpas dramáticas. Preciso de mudança, mudança real. Preciso ser vista e valorizada por quem eu sou, não por quem vocês gostariam que eu fosse ou como me comparo a Verônica. Preciso que minhas realizações sejam reconhecidas sem comparação. Preciso ser uma prioridade às vezes, não uma reflexão tardia. Nós podemos fazer isso, disse minha mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. Queremos fazer melhor, Laura. Nós te amamos. Talvez amem, reconheci. Mas amor sem respeito, sem esforço, sem aparecer quando importa, isso não é mais suficiente. O monitor do meu avô apitou e ele fechou os olhos brevemente, a conversa emocional cobrando seu preço em sua saúde frágil. Acho que é o suficiente por hoje, eu disse, levantando-me com cuidado. O vovô precisa descansar, e eu também. Olivia e eu estamos hospedadas no Ibis no centro. Voltarei amanhã. Quando me virei para sair, meu pai falou, sua voz inesperadamente humilde. Você nos dará uma chance, Laura, para provar que podemos mudar, para ser a família que você merece. Parei na porta. Não estou fazendo promessas, mas também não estou mais fugindo. Isso é um começo. 6 meses depois, eu estava no pier do Recanto do Lago Azul, observando o pôr do sol pintar a água em tons de ouro e carmesim. Minha recuperação foi lenta, mas constante, com contratempos ocasionais, mas um progresso geral que impressionou minha equipe médica. O chalé, agora legalmente meu após o falecimento tranquilo do vovô reitor 3 semanas após nossa conversa no hospital, havia se tornado meu santuário durante a convalescença. O relacionamento com minha família permaneceu complicado. Houve visitas desajeitadas, conversas difíceis, momentos de progresso seguidos por retrocessos frustrantes para velhos padrões. Meus pais estavam tentando, à sua maneira imperfeita, entender o dano que causaram e construir algo novo. Verônica e eu mantínhamos uma distância cuidadosa, civil, mas não próxima, os anos de desequilíbrio não sendo facilmente superados. Mas a mudança mais profunda foi dentro de mim. Eu não me definia mais por sua aprovação ou validação.
Eu não carregava mais a necessidade desesperada de provar meu valor para pessoas que não conseguiram vê-lo. Eu havia descoberto minha própria força na crise e construído conexões que cumpriam o verdadeiro significado de família. Olivia havia se tornado minha melhor amiga, com visitas de fim de semana ao chalé do lago sendo uma tradição regular. Júlia e eu trocávamos mensagens de texto regularmente e nos encontrávamos mensalmente para um café quando nossas agendas permitiam. O grupo de apoio do hospital havia evoluído para um círculo social unido, pessoas que entendiam a luta e a resiliência de maneiras que minha família biológica nunca poderia. Eu havia criado minha própria definição de família, uma baseada na escolha em vez da obrigação, em aparecer em vez de DNA compartilhado. A dolorosa lição do meu abandono no hospital acabou me dando o maior presente: a liberdade das correntes de buscar a aprovação daqueles incapazes ou sem vontade de dá-la. Enquanto o sol mergulhava abaixo da linha das árvores, lançando longas sombras sobre o pier, ouvi portas de carro batendo e vozes se aproximando. Minha família escolhida, chegando para a reunião de fim de semana que eu agora organizava mensalmente. Pessoas que vinham porque queriam estar comigo, não porque sentiam que deveriam. Essa foi a lição mais profunda que minha aprovação me ensinou. Família nem sempre é quem te cria. Às vezes, é quem aparece quando você desmaia, quem senta ao lado da sua cama de hospital, quem te ajuda a curar de todas as maneiras que importam. Às vezes, você tem que perder o que pensava que precisava para encontrar o que realmente merece. Você já teve que redefinir o que família significa para você? Comente abaixo com sua experiência. Se esta história ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva para ouvir mais histórias de resiliência e autodescoberta. Compartilhe com alguém que talvez precise ser lembrado de que, às vezes, a família que escolhemos é mais curativa do que a família em que nascemos. Obrigada por ouvir e lembre-se, você merece pessoas que aparecem por você sem precisar pedir.